Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o filme A Vastidão da Noite. Este filme é de 2019, o realizador é Andrew Patterson, que é um americano de 39 anos, e o argumento é de Andrew Patterson também e de Craig W. Sanger. A ação deste filme passa-se no Novo México, que é um estado do sudoeste dos Estados Unidos da América, e estamos em finais de 1950. A forma como o filme começa, eu acho que indica-nos logo que nós vamos ver uma história de ficção, e eu penso que é um formato, pelo menos tenho a ideia que é um formato que eu já vi em televisão, portanto num programa de televisão, em que vão aproximando de uma televisão. Estamos numa sala e eles estão a aproximar de uma televisão e depois, de repente, estamos dentro da televisão e já estamos a ver o filme como qualquer outro filme convencional. E essa indicação da ficcionalidade da história e de tirar-nos da história e depois pôr-nos dentro da história, não sei, achei muito curioso. Sobretudo porque este é um filme que eu considerei muito imersivo. Portanto, se aquela primeira indicação parece-nos dizer que nós vamos estar sempre de uma posição um bocado exterior, depois a verdade é que eu acho que o filme consegue absorver-nos na sua história. Então, quando começa a história em si, nós vamos assistir a um jogo de basquetebol. Portanto, nós começamos até por estar a acompanhar um locutor de rádio, que é uma das personagens principais, que nós vamos acompanhar mais, e ele está a entrar num estádio. Portanto, parece que eles vão fazer uma transmissão do jogo de basquetebol, parecem umas equipas de liceu, não sei, mas está lá imensa gente, e acho que está lá praticamente toda a gente da cidade. E precisam de ajuda para fazer o relato de futebol ou para fazer a transmissão de futebol, qualquer coisa. Então é nesse sentido que está lá o locutor de rádio. Eles conhecem-se todos, portanto isto parece ser uma localidade pequena. O locutor de rádio é uma personagem engraçada, ele é muito acelerado, aliás o ritmo deste filme logo no início é bastante acelerado. Às vezes até é difícil apanhar porque as filmagens são feitas em plano contínuo e depois nem sempre estamos a ver a cara deles, então... Ok, lemos as legendas, mas às vezes é um pouco confuso, porque ainda não conhecemos bem as personagens, então não sabemos bem a quem é que pertence aquela voz. Eu acho que acaba por ser um pouco confuso nesse sentido. Mas dá esse ritmo acelerado, o pessoal está entusiasmado, vai acontecer um jogo de basquete, está lá toda a gente, vão receber imensa gente. Os rapazes que vão fazer a locução do jogo de basquetebol e querem fazer a transmissão do jogo estão estressados porque não sabem como é que se faz a ligação. Então é neste ritmo que o filme começa. Depois de repente ele vai ter com uma rapariga, ela tem para aí os seus 15, 16 anos, eles parecem ser amigos, conhecem-se também. Ele tem uma certa atitude um pouco paternal em relação a ela. Bom, paternal não sei, mas protetora. Paternal se calhar é um bocadinho demais. Tem uma atitude assim protetora em relação à rapariga, ela tem um gravador novo, ou é um gravador que pertence à biblioteca, à escola, acho que é isso, acho que o gravador não é dela. Agora já não me lembro muito bem, mas acho que não, porque ela depois vai ter que deixar o gravador na biblioteca da escola, é assim qualquer coisa, acho que não fica com ela. Bom, seja como for, ela não sabe funcionar muito bem com aquilo e ele está a ensiná-la a funcionar com aquilo, mas isto sempre a andar. E de repente eles estão a caminhar no meio do campo ou no meio da cidade, mas mete campo, mete ruas desertas, mete o que seja, e ele está a levá-la a casa, é o que parece ser, parece que está a levar a casa. Ela entra, ele vai-se embora, portanto ele também vai para a rádio, vai trabalhar, vai acompanhar o jogo, não sei muito bem, e ela entra dentro desta casa, mas não é a casa dela, portanto isto é um local de trabalho, está lá a mãe dela, que entretanto tem que sair para outro trabalho qualquer, portanto está logo a indicação que será uma família com poucas posses, não há um pai nas imediações. Se isto é relevante, acho que não é muito relevante, mas pronto, dá logo assim uma indicação do tipo de família que é. Ela entra e vai substituir a mãe. E o que é que a mãe faz? É a operadora de telefones. Eu não sei se vocês estão a ver, eu acho que isto aparece muito em filmes antigos. Aquelas operadoras de telefone que tinham assim uns quadros enormes cheios de ligações, de pontos de ligação, e depois elas tinham os auscultadores e faziam as ligações telefónicas. Recebiam uma chamada, perguntavam para onde é que era e depois faziam a ligação nesse quadro cheio de buraquinhos onde enfiavam olha, eu não sei, a parte técnica está visto aqui completamente à nora, mas não sei se estão a ver o estilo, portanto, em inglês diz switchboard operator, portanto, eu coloquei como operadora de telefone, portanto, ela redirecionava chamadas. Ela vai substituir a mãe, ela está em contacto com outras operadoras de chamadas também, isso é engraçado, portanto, elas fazem essa gestão de encaminhamento de chamadas, bom, basicamente.
E ela liga à rádio, portanto vai ouvindo a rádio com esse tal locutor, o amigo dela, enquanto está a trabalhar. E depois começa a ouvir uma espécie de interferência, uma estática qualquer no rádio. E depois começa-se a perceber que também há problemas nas chamadas, portanto as chamadas de repente caem e tal. Portanto aqui cria-se logo um certo suspense, ela dá muita importância àquilo, aquilo é muito estranho. E depois, por uma série de vicissitudes, ela acaba por falar com o locutor, telefona-lhe, claro, eles estão em sítios diferentes, e a dizer, olha, isto é muito estranho, não sei o que é que se está a passar, etc. Eles perguntam, ou o locutor, aliás, desculpem, na rádio, pergunta se alguém souber o que... Ele desvaloriza completamente. Mas já agora lançar a questão para o ar, se alguém souber o que é que se está a passar, parece que andamos com problemas nas chamadas e na rádio, aqui na nossa cidade, portanto, se alguém souber alguma coisa que diga. E telefona um homem. E começa a contar uma história. Há aqui outras coisas que se passam entretanto, portanto ela tem que passar a chamada, depois vai ter com ele à rádio ou ele vai buscá-la. Portanto, há esses períodos de calma em que as pessoas estão a contar uma história e eu digo-vos, eu estive muito atenta nessas histórias, estava mesmo investida, eu queria saber o que é que eles tinham para dizer. É claro que nós começamos a perceber que há aqui... Ouçam, também é um bocadinho difícil, nós vivendo agora já no século XXI, eu acho que é difícil e já temos muitas referências, temos acesso a filmes já muito antigos, então de uma maneira geral já vimos muita coisa diferente. Então já começamos a reconhecer, eu acho, alguns fios narrativos e alguns tipos de história. Começamos a apanhar o fio da narrativa que vem aí. Eu reparo nisso com o Luís, isto deve ser, são ovnis, isto mete ovnis, tem a ver com isso, tem a ver com esse universo, portanto nós já apanhamos isso. Dentro desse género, ser surpreendido, eu acho que isso é o mais difícil, pronto, e eu acho que este filme consegue isso. E parece-me que uma das razões é precisamente o intercalar destes momentos calmos em que nós estamos com calma a ouvir uma história, a história que estas pessoas têm a contar, e que está relacionado com este fenómeno estranho de se ouvir estática, de haver interferências, alguns problemas com a luz também, e de ser algo que aparentemente é cíclico, com momentos de muita agitação, de muito dinamismo, que nos é trazido por estas duas personagens, o locutor de rádio e esta rapariga, que também é a operadora de telefone, que são muito jovens e que estão curiosos, querem, a dada altura começam a ficar mesmo muito investidos. A rapariga, logo desde o início, ela fica muito curiosa e muito intrigada e assustada também um pouco. Ele desvaloriza completamente no início, mas depois começa a ficar também um pouco preocupado e começa a ficar mesmo investido na história também, tentar perceber o que é que se está a passar. Uma coisa que a princípio é só um problema de estática, sei lá, vento, tempestade, uma antena caiu não sei aonde, enfim, ela entra logo numa outra realidade, ele não. E depois eles começam a descobrir algumas coisas. O filme passa-se todo à noite, portanto nós estamos a acompanhá-los, não é em plano contínuo, tem alguns planos contínuos, mas não é essa a cena do filme, portanto não é um plano contínuo, mas é como se os estivéssemos a acompanhar em tempo real. Portanto, naquela noite nós estamos com eles. E isso eu achei muito refrescante. Eu às vezes falo aqui da velocidade que alguns filmes têm, que depois é difícil acompanhar, tu não tens tempo para conhecer as personagens, não ficas investido na realidade no filme porque não estabeleces nenhuma relação com essas personagens, não tens tempo, não te dão tempo. E aqui é completamente o oposto, tens imenso tempo para conhecer estas personagens, para perceber a personalidade delas e também a relação entre elas. Há muita coisa que fica misteriosa. Atenção, há algumas coisas que são pistas, mesmo esta história da rapariga que vive com a mãe, ela pelo visto também tem outro filho mais pequeno, acho que é uma filha também mais pequena, não há um pai, portanto tu apercebes de algumas dinâmicas, mas o filme não se foca nisso. Mas mesmo essas subtilezas ajudam-te a construir essas personagens e essas relações entre as personagens. E depois aqueles momentos de pausa e de calma em que tu só estás a ouvir as histórias, tu estás com o locutor e com a rapariga a ouvir a história, são momentos muito enternecedores. Eu não tenho outra palavra porque eu já sentia falta de um filme assim há algum tempo. Porque há outros filmes também muito calmos que não se passam só numa noite, atenção, não é isso que eu quero dizer que agora todos os filmes para tu te conseguires relacionar, não é nada disso. Este filme neste género consegue isso muito bem e foi refrescante que num filme é isso, que é tão simples nesse aspecto, que tanto eu como o Luís, e o Luís é mais difícil, ele distrai-se mais rapidamente, eu tenho mais paciência, acho que estou mais habituada a ver filmes
independentes, vamos lá, que às vezes são um bocadinho mais difíceis de ver. E ele estava super investido na história também. Aliás, eu perguntei-lhe o que é que, se ele tinha alguma coisa a dizer, eu vou partilhar aquilo que ele disse. Algumas coisas eu já partilhei, na verdade. Mas estávamos os dois muito, muito investidos na história. E então aproveito para dizer o que é que o Luís disse em relação ao filme. Eu perguntei-lhe ontem à noite, olha, eu vou falar sobre este filme, tens alguma coisa a dizer? Porque eu sabia que ele tinha gostado muito também. Então, as duas coisas que disse foi que achou o início muito caótico, com planos contínuos um bocado confusos, e eu devo dizer que nesse momento nós estávamos a ponderar parar de ver o filme. Porque aquele início para nós foi um bocado difícil. Começámos a pensar, bom, se isto vai ser assim. E nós não sabíamos ao que íamos. Portanto, quer dizer, ele se calhar sabia. Eu não fazia ideia ao que ia. Portanto, eu não sabia se era sci-fi, que é o caso, se era comédia, se era drama. Eu não fazia ideia. E comecei a pensar, bem, se isto vai ser a este ritmo, eu não vou conseguir. Daqui a 5 minutos estou completamente exausta, não vou conseguir. Mas eu acho que o filme é muito equilibrado, mas aquele primeiro impacto é difícil, portanto, e ele sentiu isso profundamente. E depois a outra coisa que ele disse, que eu também achei interessante e concordo, é que é um filme muito simples, não tem muitos efeitos especiais. Para um filme sci-fi, não tem grandes efeitos especiais, portanto não terá havido assim um grande investimento. Aqui o que vive, sobretudo, é o argumento, é a história. E eu sinto imensa falta disso. Vocês, não sei se sentem o mesmo, mas não só em relação a filmes mais comerciais, menos comerciais, em que eu sinto que o argumento às vezes fica um bocadinho a falhar, mas isso, pronto, isso também é uma opinião pessoal. Eu acho que isto acontece sobretudo naqueles blockbusters e aquelas coisas maiores que depois não há tempo. O foco é noutra coisa, não é no argumento, não é tanto na história. Mas depois eu também vejo muitas curtas-metragens. Nós cá em Viseu temos dois... Como é que eu posso chamar a isto? Duas associações que fazem e que transmitem... ai meu Deus... pronto, que partilham as curtas-metragens connosco, com o público, para quem quiser assistir. Portanto, que é o Cineclube e agora o Short Age, cá em Viseu. E eu sinto, e às vezes a falar com outras pessoas também, sentimos um bocadinho isso no geral, o argumento é muito falho, ou seja, a parte estética, os planos, sei lá, os enquadramentos, é tudo muito bonito e a qualidade da imagem está ótima. O som é difícil, mas o som é muito difícil, digo-vos, mesmo em filmes, sobretudo portugueses, mesmo em filmes portugueses que têm uma produção muito maior e têm muito mais investimento do que tem uma curta-metragem feita por uns estudantes, por exemplo, mas mesmo por profissionais, o som é muito complicado. Já deu para perceber, eu não percebo nada disso, mas já deu para perceber que é algo muito difícil de captar como deve ser. Mas depois é o argumento que falha. Não estou a dizer que são todas, claro, mas é uma coisa que tenho vindo a notar, é que a história não está lá. Portanto, há um foco muito maior na imagem. E eu pessoalmente, mas isto é a minha opinião pessoal, eu prefiro uma imagem com mais falhas e uma história melhor contada. Mas isso pronto, porque eu consigo depois construir, acho que todos nós temos um bocado essa capacidade de conseguirmos construir o resto que falta lá. Se a história for boa, nós começamos a investir muito mais na história. Eu lembro-me sempre de um filme que eu se encontrar, entretanto, eu coloco aqui no ecrã, que é um filme em que são só mulheres. Portanto, o realizador, ele só filma mulheres. Portanto, vai passando de uma mulher para outra mulher. Eu acho que é iraniano, mas eu não tenho a certeza, o filme. E nós estamos, no fundo, estamos a ouvir uma história. Alguém está a contar uma história. E eu agora não me lembro se era tipo a Sherazade ou qualquer coisa assim. Tenho mesmo de ver se encontro este filme. E quando o filme começa, eu fui ver este filme com a minha mãe, ao Cineclube, aqui de Viseu. E quando começámos a ver o filme, eu pensei, ora bolas, tu não me digas que vai ser isto. Porque é assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu às vezes penso, caramba, isto é demasiado experimental, eu não vou conseguir entrar nisto. Mas, ouçam, adorei. Adorei, porque estava a ouvir, a dada altura só estava a ouvir a história, ou a ler também. Nas legendas, às vezes olhava para as mulheres, mas isso depois, e fazia essa relação. Mas a história, para mim, tinha tudo a ver, é isso, eu já não me lembro muito bem, mas eu sei que tinha tudo a ver porque é que ele estava a filmar mulheres enquanto estávamos a ouvir a história, eu sei que havia uma relação que tu depois vais construindo. E às vezes eu acho que é bom
Também, isto agora já é outra coisa, mas também é bom não nos fazerem a papinha toda, portanto não nos darem tudo de bandeja, deixarem que a nossa mente também faça construções. E naquele caso, nós estávamos a ouvir uma história, era como se estivéssemos a ver aquela mulher que nos estava a contar a história. E aquilo que estava a acontecer, é como se estivéssemos a... E então, eu acho que nós no início dos tempos era mais a oralidade que imperava, não é? Passava-se as histórias e... de geração em geração e eu não sei se entretanto não se perdeu um pouco a oralidade e se deixou e se não estamos demasiado dependentes da imagem neste momento. Portanto, acho que às vezes eu acho que é mais difícil encontrar um filme ou uma curta-metragem que tenha isso bem equilibrado. A história e a imagem. Pronto, acho que não tem que ser uma em detrimento da outra e se for, eu prefiro que seja a palavra em detrimento da imagem. Pronto, mas isso é uma opinião muito pessoal. Pronto, ouçam, distraí-me aqui um bocado, não é? Como é costume. Eu gostei imenso deste filme, A Vastidão da Noite. Aconselho-vos a que vejam. Se já viram também, partilhem a vossa opinião, gostava muito de saber o que é que acharam. E se tiverem outras sugestões, já sabem. E até à próxima. Tchau, tchau. Olá outra vez, desculpem, eu esqueci-me de dizer uma coisa importantíssima. Então fui buscar a câmara outra vez, ela está neste momento está pousada em cima de uns livros, então isto está num ângulo um bocadinho estranho, mas eu até posso subir isto mais um bocadinho, espera aí. Posso colocar aqui mais um livro, ok, acho que assim fica um bocadinho melhor. Para quem é meu conterrâneo, portanto para quem é português, ou mesmo para quem seja brasileiro que me esteja a ver cá em Portugal e que que já possa votar, é isto que eu quero dizer. Quem esteja cá em Portugal e que já possa votar, por favor, vão votar no próximo dia 24 de janeiro. Se vão ao supermercado, ao café, à pastelaria, a uma loja, também podem votar, por amor de Deus. Com certeza que será tudo feito com a maior segurança possível e imaginária. Vocês também têm que se proteger, claro. Acho que não há desculpa para não ir votar. Estas eleições presidenciais eu acho que são um pouco diferentes das anteriores porque nós vemos algumas forças de extrema-direita que estão a ter muito tempo de antena na televisão por comparação com outros partidos que têm o mesmo assento parlamentar. É muito estranho e eu acho um pouco perigoso. E não se esqueçam que essas pessoas são bem mais militantes do que nós que somos mais moderados. É claro que eu estou a partir do princípio que toda a gente que me vê é moderada, provavelmente não é verdade. Mas eu estou a falar para os moderados que não são tão militantes, que às vezes são um bocadinho mais preguiçosos e ai, não me apetece, ai, mas não sei o quê. Vão, a sério, por favor, ok? Vejam o que aconteceu nos Estados Unidos. Só porque houve uma grande militância de toda a gente é que conseguiram tirar aquele chanfrado de lá, está bem? Porque os outros todos também votaram em grande número. Portanto, esse pessoal é muito militante. Portanto, usem do vosso direito de voto. Façam valer aquilo que nos foi dado pela democracia, está bem? E vão votar. E é isso que eu desejo. Pronto, e vou-me calar, já parou por aqui. E é isso, espero que estejam todos bem. Por agora é que me despeço a sério. E até à próxima. Tchau, tchau. Sneak.